Olá, hoje nós vamos falar sobre o atual cenário das criptomoedas e qual o impacto pode causar tanto a guerra quanto o aumento de juros do Fed e como a gente pode se proteger em eventuais cenários de crise. Para quem não me conhece, meu nome é Hernandes Nogueira e neste canal nós falamos sobre investimentos tanto em criptomoedas quanto em DeFi. E é claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também assinar o sininho de notificações para que seja sempre avisado quando sair conteúdos novos. E para começar a nossa análise do mercado de criptomoedas, vamos começar aqui pelo relatório da Glassnode, que saiu hoje na segunda-feira. E aqui ele já começa nos dizendo que os investidores evitam o risco antes das altas das taxas de juros. Como se sabe, saiu a inflação nos Estados Unidos e saiu no maior patamar dos últimos 40 anos. Saiu aqui na casa dos 7,5%. Isso não se via desde lá da década de 80. Então uma inflação muito alta e como consequência o Fed será obrigado a subir as taxas de juros para tentar conter essa inflação que saiu do controle. E isso consequentemente causa um impacto negativo aí para o mercado de criptomoedas. E outro ponto que a gente tem é essa possível guerra entre Rússia e Ucrânia, que cada dia está se agravando mais, com a Rússia mandando os seus exércitos para a fronteira ali da Ucrânia e ameaçando a Ucrânia ali de uma possível invasão. E os Estados Unidos e também a Europa, a Austrália, já mandaram os seus cidadãos se retirarem da Ucrânia porque há um risco de guerra iminente. Se irá acontecer ou não, ninguém sabe, mas há sim um risco de que aconteça. Então, para analisarmos aqui o relatório da Glassnode, vamos pegar este gráfico aqui, podemos ver que está tendo uma desalavancagem do mercado futuro. Então, os investidores não estão se expondo a esse risco porque há uma grande indecisão e uma grande volatilidade. Então, se você não tem uma certeza para onde o mercado irá, mas há a certeza de que terá uma grande volatilidade, é muito difícil você se expor a esse risco, seria como jogar na loteria. Então, como consequência disso, os investidores estão se retirando ali do mercado futuro. Outro ponto que a gente pode ver é a dominância das put e das calls, que são contratos de opções, tanto opções de compra quanto opções de venda. Opções de compra são mais utilizadas quando se acredita no mercado de alta e opções de venda são utilizadas para proteger o seu capital de uma eventual queda. Então a gente pode ver que a dominância das opções de compra caíram bastante e das opções de venda tem aumentado. Então os investidores estão utilizando as opções ali para se proteger de uma eventual queda. Então a gente pode ver que existe um cenário de muita incerteza no mercado de criptomoedas. E a gente pode ver aqui que os preços de strike aqui das opções são de 38 e 40 mil dólares. Então seria ali abaixo desse preço, os investidores estariam protegidos de uma eventual queda, pagando apenas ali um prêmio para a pessoa que lhe vendeu essas opções. E há um ponto também muito interessante nisso, porque caso esses preços caiam abaixo dos 38 e 40 mil dólares, essas pessoas que venderam essas opções de venda, elas provavelmente serão obrigadas aí a vender os seus bitcoins, entrar em uma posição vendida para fazer o hedge aí, para não ter um prejuízo muito alto. Outro ponto aqui, muito contra isso que a gente está vendo, é o balanço líquido das exchanges. Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão comprando Bitcoin nas corretoras e retirando e mandando para as carteiras próprias. E quando elas fazem isso com a intenção de acumular e não de especular, de tentar vender ali num período próximo. Então isso significa que as pessoas estão otimistas, é um cenário otimista para o mercado de criptomoedas, apesar de toda essa indecisão, as pessoas continuam comprando e retirando seus bitcoins das corretoras. Agora vamos dar uma olhada em outros gráficos, em uma outra plataforma de análise on-chain, que é CryptoQuant. E a gente pode ver aqui o balanço das exchanges, como a gente viu, as pessoas estão retirando, corroborando com aquele dado que a gente viu da retirada dos bitcoins da corretora. Porém, a gente pode ver aqui que os mineradores, que são aquelas pessoas que validam as transações do Bitcoin, e para isso elas recebem uma recompensa em Bitcoin, que essa recompensa vem da inflação que o Bitcoin possui até chegar na sua oferta máxima de 21 milhões de Bitcoin. Então, enquanto ela não chega nessa oferta máxima, esses mineradores vão recebendo essas recompensas e mais as taxas pagas de toda a negociação que são feitas dentro da blockchain do Bitcoin. Então a gente pode ver que eles estão acumulando Bitcoin, ou seja, eles estão acreditando que logo terão uma nova alta. E por que eles estão fazendo isso? Muito por conta disso aqui, o hash rate explodiu. E o hash rate alto, ele é muito positivo para o Bitcoin, porque significa que existe uma maior segurança na rede do Bitcoin. Tem muitos mineradores ali trabalhando para validar as transações
né, gastando sua força computacional. Porém, como consequência, isso causa um maior custo para os mineradores, né? Então, para que eles minerem essas moedas, validem essas transações, o seu custo fica mais alto, porque o computador é mais forçado, né, para resolver essa prova de trabalho e, consequentemente, ele gasta mais energia, né? Então, isso reduz aí a lucratividade dos mineradores, e por isso eles estão aguardando uma alta aí para que eles voltem a se tornar mais lucrativos, né? Tendo em vista que a sua lucratividade caiu tanto com a queda do preço do Bitcoin e também com o aumento do hash rate. Então, dois fatores aí que jogam contra os mineradores, e por isso, né, eles acreditam que o Bitcoin ainda irá se valorizar. São pessoas muito influentes no mercado que acreditam aí que o Bitcoin voltará a subir. E outro ponto que chama a atenção é o Stablecoin Supply Ratio, né? Que é a capitalização de mercado das criptomoedas dividido pela capitalização de mercado das stablecoins. E a gente pode ver que ela está num patamar muito baixo. E quando ela atinge patamares muito baixos, significa uma subvalorização do Bitcoin. Então, consequentemente, isso nos indica que o Bitcoin está subprecificado, ou seja, ele está barato. Então, pode nos indicar uma boa oportunidade de compra. Tem um outro gráfico aqui que mostra isso de uma forma mais explícita, né? A gente pode ver aqui o Stablecoin Supply Ratio, né? E aqui o preço do Bitcoin. Então, quando o Stablecoin Supply Ratio cai muito, né? Isso significa uma subvalorização do ativo e depois provavelmente pode vir uma nova alta, né? E isso aconteceu diversas vezes. Então, quando o Bitcoin Supply Ratio sobe, significa que o ativo está super valorizado. E quando ele cai, uma subvalorização. E a gente pode ver que a gente atingiu um pico muito baixo aqui. E aí o Bitcoin voltou a subir aqui e agora está num cenário de indecisão novamente. E o ponto que traz uma pulga atrás da orelha dos investidores de Bitcoin é porque ele está cada vez mais correlacionado com o mercado acionário, né? E a gente pode ver isso através deste gráfico aqui, onde a gente tem o gráfico do Bitcoin e do S&P. A gente pode ver que tem uma grande correlação desde março de 2020, né, onde a gente tem uma correlação aí de cerca de 47% no momento atual. Então a gente pode ver que tem um trabalho muito próximo aqui em relação aos seus preços, né? E isso foi causado pela entrada dos investidores institucionais dentro do mercado de criptomoedas. Então, quanto mais investidores institucionais estiverem dentro do mercado de criptomoedas, mais correlacionado ele estará com o mercado acionário. Porém, existe um outro ponto que está me chamando muita atenção, que é uma outra correlação que, ao meu ponto de vista, em relação à movimentação do preço em escala, está muito mais correlacionado, que é o Bitcoin com os juros de 10 anos dos Estados Unidos. Então, os juros dos Estados Unidos ele é altamente reacionário à inflação, né? Porque, como a gente viu, com o aumento da inflação, o Fed é obrigado a aumentar as taxas de juros. Então, os títulos de 10 anos eles começam a subir e isso, consequentemente, né, faz com que os investidores tenham um maior pessimismo com um mercado mais arriscado, como o mercado de Bitcoin. Porém, o que a gente vê aqui é totalmente ao contrário, que o Bitcoin está altamente correlacionado aqui com os juros de 10 anos. Os juros de 10 anos é a linha roxa e o preço do Bitcoin a linha azul. E a gente pode ver que eles trabalham de uma forma muito semelhante e agora os juros de 10 anos disparou, né, e o Bitcoin aqui não está acompanhando essa alta. Então, talvez se o Bitcoin continuar correlacionado, a gente pode ver também uma nova alta aí do Bitcoin. E por que eu falo tanto do Bitcoin e não das outras criptomoedas? Porque o Bitcoin ele é dominante no mercado, então provavelmente para onde o Bitcoin for, será para onde o mercado de criptomoedas irá. Então é por isso é interessante sempre analisar os dados on-chain do Bitcoin para se tomar a decisão nas outras criptomoedas. E no meu ponto de vista, caso ocorra uma guerra, pode sim impactar no mercado de criptomoedas. Muito embora a Rússia esteja querendo aceitar o Bitcoin como moeda, muito provavelmente para poder escapar das sanções impostas pelos Estados Unidos caso ocorra uma guerra. Porém, né, isso no curto prazo irá impactar sim no mercado de criptomoedas. E aí você deve estar se perguntando, o que eu devo fazer? Existem algumas estratégias, né, na qual você pode utilizar para remunerar o seu capital, mesmo que você esteja em uma queda no mercado de criptomoedas. Mas é claro, isso não significa que você tenha que se desfazer de todas as suas posições, né, e investir somente nessas estratégias. Então, por isso eu vou mostrar algumas das opções que a gente tem no mercado de criptomoedas para ganhar dinheiro mesmo em uma baixa. Então, estamos aqui na CoinDix, né, que é um agregador de informações sobre fornecimento de liquidez. Então, a gente pode ver aqui que algumas pools de liquidez, que seriam onde você compraria criptomoedas e colocaria ali, né, para que as pessoas transacionem. Então, toda vez que uma pessoa comprar e vender, você estará ali fornecendo liquidez, né? Você será contraparte da pessoa
e como consequência você irá receber as taxas dessas negociações e também irá receber incentivos de protocolos, né? Então a gente pode ver aqui que na Protofy, se a gente comprar MIN, né, que é uma moeda pareada ao dólar, ou seja, ela tende a sempre a valer $1 e o USDC da mesma forma, então ele está nos remunerando aí com 38,67% ao ano, que é quase o dobro da rentabilidade média do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. E existem algumas outras estratégias um pouco mais avançadas, como essa daqui. Aqui estamos no site da Francium, né, onde você pode fazer aqui o farm de RAI e USDC. E você pode utilizar a estratégia Pseudo Neutra Delta Hedge, né, o que basicamente ela vai fazer é entrar com uma posição comprada alavancada em um dos ativos e uma posição vendida com o mesmo valor em outro ativo. E assim você ficará redeado. E com isso você irá recebendo, né, as taxas de transação ali daquela piscina na qual você estiver. Então é uma estratégia que você não irá se expor à volatilidade das criptomoedas, porém existem alguns riscos aqui que vocês precisam saber, que é com relação à liquidação. E a gente pode ver aqui no simulador, né? Então caso o preço caia aqui a 0,1927 o preço de RAI, né, você seria liquidado. Caso o preço chegue a 7,41, você também sofreria uma liquidação e aí você seria penalizado com uma taxa. Então é uma estratégia que precisa ter um grande conhecimento para se fazer, mas ela pode trazer grandes rentabilidades, né? Como você ter aqui uma rentabilidade de 50% anualmente em juros simples, e se você ir reinvestindo você pode chegar a uma rentabilidade aí de 198% anualmente sem se expor à volatilidade das criptomoedas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa estratégia de uma forma mais aprofundada, deixe aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo aqui fazendo um tutorial explicando um pouco mais sobre os riscos e as oportunidades da estratégia Pseudo Neutra Delta Hedge. E agora vamos por último analisar aqui graficamente o Bitcoin, né? Então o Bitcoin aqui desde a sua máxima já caiu aí mais de 50% e agora ele voltou a subir aí, subiu cerca aí de 30%, né? Então o Bitcoin rompeu aqui essa linha de tendência de baixa e também essa resistência, né? E encontrou aqui uma outra resistência, né? A gente pode ver aqui que o Bitcoin encontrou esta resistência aqui e aí o preço segurou bem nessa resistência e agora ele está trabalhando aqui entre esse suporte e essa resistência. Então aqui um momento de indecisão também graficamente, mesmo após ter rompido aqui essa linha de tendência de baixa e essa resistência configurando aí uma possível alta, eu acredito aí em uma lateralização do Bitcoin. Então essa era a análise sobre o mercado de criptomoedas e também as oportunidades para que a gente possa ganhar dinheiro mesmo em uma eventual queda do mercado de criptomoedas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, como no TikTok, no Instagram e também no Telegram. Eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição abaixo. Fique com Deus, tamo junto e obrigado.